Olá! Vim comentar sobre minhas leituras de abril, então vamos lá. Eu comecei esse mês, na verdade, finalizando uma leitura que durou mais em março, que foi o tão falado por aqui Pachinko, né, que foi da leitura conjunta que eu organizei com a Júlia. Já tem resenha aqui, então não vou me estender muito sobre ele, mas é uma saga familiar que se passa na Coreia e no Japão, mas principalmente no Japão, que a gente vai aprender muito sobre essas duas culturas. É muito legal, muito enriquecedor, é enorme, mas te prende muito e você lê sem parar. E você fica muito apegado àqueles personagens e àquela família. Obviamente, fica aqui minha indicação. Todo mundo da leitura conjunta gostou muito, e eu também. Então eu recomendo demais para quem gosta de estilos de sagas familiares. Depois disso, eu peguei esse aqui, despretensiosamente, tranquila, Cidadã de Segunda Classe, da Bucha Emecheta. Eu já tinha lido Alegrias da Maternidade, né? Que é bem sofrido. E assim, esse aqui também é um livro muito, muito bom, muito bem escrito. Mas assim, você vai passar muita raiva, porque o que essa mulher sofre não está escrito. Aqui você também encontra um personagem dos mais odiosos possíveis, que é o marido dela. Então é uma mulher que passa muita dificuldade indo ali da Nigéria para Londres para viver uma cultura completamente diferente e sofrer muito preconceito ali também, ser muito maltratada dentro de casa pelo marido. Muito, muito triste. E o mais triste de tudo é que grande parte dessa história é autobiográfica. Então, assim, minha vontade era pegar a Bucha Emecheta, guardar num potinho, proteger ela pro resto da minha vida, porque não tem nenhuma condição tudo que essa mulher passou, viu? Então, assim, eu ainda quero ler os 2 outros livros dela que já tem publicado pela Dublinense, mas confesso que estou com medo, porque não dá para ler um seguido do outro, porque é muito sofrido. Mas, assim, é muito, muito bom. Essa mulher merece ser lida demais, demais, tá? Depois disso, eu li Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, que é o primeiro romance que ela escreveu. Ela é mais famosa pelos contos, né? Eu conheci o trabalho dela pelos contos, pelo Antes do Baile Verde, e eu me apaixonei pela escrita dela nos contos, mas eu também curti muito os romances, tanto Ciranda de Pedra quanto As Meninas, que eu também já li. E também já tem resenha aqui, então vai lá ver, não vou falar muito, mas eu falei que é uma história sobre pertencimento, sobre se sentir deslocado, sobre tentar encontrar seu lugar nesse mundo, e é um romance muito bem escrito, com personagens muito bem construídos, que eu recomendo também demais a leitura. Depois, para dar uma leveza assim, eu peguei uma graphic novel, que é essa aqui, Duas Vidas, e acabei lendo um dia só. Mesmo lendo assim, li um pouquinho, eu tava com a cabeça muito distraída, então eu li um pouquinho e acabei no fim do dia. E é muito bonitinho, é sobre dois irmãos, um deles é super, assim, espírito livre, ele trabalha como médico, mas ajudando pessoas, indo para cidades e países onde precisam do trabalho dele, não se apega a nada, não se apega a ninguém, enquanto o outro irmão é um advogado que assim que se formou, arrumou um emprego e tá nele até hoje, conta os dias para quando vai poder aposentar, odeia o chefe dele, que é um babaca, e vive uma vida, assim, totalmente rígida. Então, é o contraste entre essas duas vidas. E aí, esse irmão que tem a vida mais rígida vai descobrir um caroço debaixo do braço e o médico vai falar pra ele que ele tem pouco tempo de vida. Então, o irmão dele convence ele a largar tudo e ir viver tudo que ele sempre quis viver e não viveu. É uma história muito bonitinha, muito reflexiva, e eu recomendo também porque é importante a gente ter uma chacoalhada também, mesmo que algumas coisas sejam óbvias, a gente precisa dessas obviedades, dessas chacoalhadas na vida de vez em quando. Então, eu recomendo essa. E depois, eu peguei esse aqui, Minha Irmã Serial Killer, que eu comentei bastante nos stories. É uma história muito legal e uma premissa muito interessante. Uma irmã é, assim, toda maravilhosa, atrai todos os homens, faz todo mundo se apaixonar por ela, consegue tudo o que quer pela beleza. E a outra irmã é uma enfermeira que trabalha no hospital e é super, assim, neurada com limpeza. E aí, uma delas é a serial killer e a outra é a que vai limpar a cena do crime. Então, você lê assim sem parar, porque é muito intrigante, te prende. E é de uma escritora nigeriana também, assim como a Bucha Emecheta. Recomendo, gostei, assim. O final não era tanto, assim, o que eu esperava, mas a história toda me prendeu muito. Eu li em pouco tempo, poucos dias, e gostei demais, demais, demais. Dá pra ler um dia se você quiser, mas eu, como sou um pouco distraída, acabo enrolando mais. Mas também fica aqui essa indicação de uma história completamente inesperada, de uma temática muito doida, que te faz pensar o que você faria no lugar dessa irmã que tem uma irmã serial killer. E por último, um livro que eu comentei também nos stories, e que eu acabei agora, logo antes de acabar o mês, que foi o Death in Her Hands, da Ottessa Moshfegh. A Ottessa Moshfegh é a mesma autora
história de meu ano de descanso e relaxamento, que eu amei muito essa leitura. É um livro em que você odeia todos os personagens, mas você ama o livro, e eu gostei muito. E aí eu peguei esse outro dela pra ler, que na verdade é do ano passado, eu não sabia. Não tem no Brasil, não tem tradução, mas é uma história sobre uma senhora já mais velha, viúva, que muda pro meio do nada, do meio do mato, com o cachorro, e tá passeando com o cachorro e encontra um papelzinho que tá escrito, dando a entender que tem um corpo ali, tipo, o corpo dela tá aqui, não fui eu que matei. E aí essa mulher, ela tá num ponto em que ela tá tão isolada de tudo e de todos, depois de viver esse luto do marido dela, começa a ficar completamente absorvida por aquele bilhetinho. E aí começa a criar toda a história. É uma narrativa em primeira pessoa, então é como se fosse um grande monólogo. E é muito doido que a autora conseguiu escrever toda uma história em cima de um bilhetinho. E você vai entrando na pira dessa mulher. O final foi meio maluco pra mim, mas acho que fazia sentido com toda a narrativa. Mas fica aí a indicação. É um livro que parece que dividiu opiniões. Teve gente que gostou muito dessa escrita, teve gente que já achou meio esquisita igual eu. Então fica aí a seu critério pra você ler ou não e me falar o que você achou. E é isso que eu li em abril. Voltamos em maio com mais leituras. Lembrando que você pode comprar qualquer um desses pelo meu link da Amazon e você me ajuda muito com isso e não gasta nada a mais por isso. Então eu agradeço muito quem puder. Até maio e abraços.